está sentindo a falta do pastor Euclêmio aqui à frente. Na verdade, ele está à frente, sentado aqui no primeiro banco, mas ele está com uma dor de garganta forte, está praticamente sem voz, e por isso então que o pastor Euclêmio não está tendo participações no culto de hoje. Inclusive, ele que traria a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, mas aprove ao Senhor para que eu pudesse estar diante da igreja e poder compartilhar a palavra dele. Inclusive, essa mensagem nós tínhamos programado compartilhar com a igreja no dia 27 de outubro, mas o Senhor também intencionou para que ela acontecesse hoje e não semanas atrás, no dia 27 de outubro. Eu quero então pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos nessa noite então refletir na palavra do Senhor, olhando para apenas 3 versículos. Atos, capítulo 13, versículos 1º, 2º e 3º. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, não sei se você, nos dias de hoje, tem perguntado e refletido a respeito do que é uma igreja. Se nós tentarmos responder essa pergunta, baseado no que nós temos visto nos nossos dias, na nossa sociedade, nós vamos perceber que existem vários tipos de igreja. Igreja para todo gosto. Nós vamos ter, inclusive, igrejas para pessoas que não gostam de igreja. Os desigrejados, que são igreja na sua casa, participando de cultos, de diversas igrejas pela internet, ouvindo pregações, mas não querem contato com o corpo de Cristo. Será que isso é ser igreja? Nós vamos ver que nós temos igrejas para jovens, igrejas para família, igrejas para quem gosta de música contemporânea, igrejas para quem gosta de música mais tradicional. Nós temos diversos tipos de igreja. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre o que é uma igreja missionária. O que de fato é uma igreja missionária? Muitas vezes ouvimos pessoas falando sobre isso. Tal igreja é uma igreja missionária. O que distingue uma igreja missionária de uma que não é reconhecida como uma igreja missionária? Será que é possível uma igreja escolher ser missionária e uma outra igreja escolher não ser missionária? Será que isso é um gosto pessoal, é uma decisão? Ou será que a igreja é chamada a cumprir um propósito e, portanto, ela não tem escolha, mas ela deve, então, sujeitar-se ao seu Senhor Jesus Cristo? Então, nós vamos, nesta noite, perceber quais são algumas marcas de uma igreja missionária. E para isso nós vamos então olhar para a palavra do Senhor em Atos capítulo 13. Olhando para esses 3 versículos, eu quero então convidar os irmãos a lerem comigo a palavra do Senhor. Ela diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra. E é por meio dela que nós um dia o conhecemos, é por meio dela que somos alimentados, e é por meio dela que temos a esperança de que um dia estaremos por toda a eternidade com o Senhor nos céus. Que a Tua palavra nesta noite possa edificar-nos, enquanto aguardamos e ansiamos pela volta do Teu Filho Jesus Cristo, que possamos crescer e nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Que nós, como igreja, possamos ser noiva pura, santa, imaculada, que vive de acordo com as instruções do seu Senhor e que submete a Ele e que se alegra então nele. Que nesta hora, que neste momento, o Senhor fale aos nossos corações e que possamos sair daqui, não somente edificados pela Tua palavra, mas que o Senhor possa ser glorificado em tudo. Abra então os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para entendermos a Tua palavra, mas para aplicarmos e vivermos a Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a partir desse texto, quais são as marcas de uma igreja que cumpre com o chamado de Deus para ela?
ser uma igreja missionária. Quando nós olhamos para esse livro, o livro de Atos, ele é um livro só. O livro de Lucas e o livro de Atos fazem parte de apenas um livro. Nós temos aí a divisão dos livros entre evangelhos e depois o livro histórico de Atos. Mas quando Lucas o escreve, ele o escreve como sendo apenas um livro. O livro de Lucas e Atos. E ao olharmos então para esse livro, nós vamos perceber que esse livro, ele poderia muito mais ser chamado de Atos do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo então guiando agora a sua igreja para que ela possa crescer, expandir o Evangelho, as boas novas de salvação de Jesus Cristo. E olhar para esse livro então, que tem 28 capítulos, nós percebemos que do capítulo 1 até o capítulo 12, Lucas está narrando o início da igreja, ele está então focado no início da igreja ali em Jerusalém entre os judeus. Mas quando nós olhamos para o capítulo 13 em seguida, capítulo que nós acabamos de ler, nós começamos a ver uma guinada na maneira como Lucas está descrevendo o crescimento da igreja, mostrando que a igreja começa a se expandir, o foco começa a deixar Jerusalém, passa para Antioquia e nós começamos então a ver o foco no apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Portanto, meus irmãos, o capítulo 13, que nós acabamos de ler, é um divisor de águas no livro de Atos. É a primeira vez que nós vamos ver uma igreja local, tal como a nossa, promovendo uma primeira viagem missionária. Quando nós olhamos um pouquinho mais atrás, no capítulo 11, dentro desse contexto, versículo 26, nós vamos ver que é exatamente Antioquia, na igreja de Antioquia, na cidade onde estava a igreja de Antioquia, que pela primeira vez, então, os discípulos são chamados de cristãos, são identificados com o seu mestre, com Jesus Cristo. Portanto, quando nós olhamos para o início da igreja, nós vemos uma igreja que começa a cumprir o chamado para ir a Jerusalém, Judeia, Samaria, mas que ainda não havia chegado até os confins da terra. Quando chegamos então no capítulo 13, nós vemos então a igreja indo para fora de Israel, começando a chegar nos confins da terra. Vemos então o livro não mais focado apenas em Pedro, o apóstolo aos judeus, mas agora focado em Paulo, o apóstolo aos gentios. Nós vemos então a igreja de Jerusalém dando espaço à igreja de Antioquia, que agora começa a enviar missionários para todo o mundo. Portanto, ao olharmos para o capítulo 12 e 13, nós vemos uma dobradiça, uma mudança de foco na história do início da igreja. E nós vamos ver então que dentro desse contexto mais próximo que nós acabamos de ler, nós vemos alguns contrastes importantes para nós entendermos o que está sendo ensinado aqui no texto. O capítulo 12, se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, ele vai mostrar para nós que a igreja está sob uma perseguição intensa. Mas quando nós olhamos para o final do capítulo 12, o capítulo 12 termina com a igreja crescendo e se multiplicando. Olhando para esses contrastes, nós vamos ver o começo do capítulo 12, que está dentro do contexto que nós lemos, mostrando Herodes matando Tiago e colocando Pedro na prisão. Mas quando nós chegamos no final do capítulo 12, nós vemos Pedro solto e Herodes morto. E nós vemos então Deus conduzindo, protegendo, guiando a sua igreja para que ela possa cumprir com o seu chamado de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas também até os confins da terra. Qual é o resultado desses contrastes que nós vemos aqui no capítulo 12? Nós vamos ver no versículo 24 do capítulo 12. Se os irmãos olharem então no último versículo do capítulo 12, a palavra de Deus vai nos dizer: entretanto, apesar da grande perseguição, entretanto, apesar de vocês estarem vendo os apóstolos, os líderes da igreja, os discípulos de Jesus Cristo sendo perseguidos e mortos, entretanto, ou enquanto isso, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se, e havia muitos novos convertidos. É por isso, meus irmãos, que os princípios contidos nesta passagem, nesses 3 capítulos apenas, vão nos ajudar a entender por quê e como a igreja deve cumprir o seu chamado, de alcançar os perdidos e de fazer discípulos. Mas quais são esses princípios? O que faz uma igreja de fato ser reconhecida como uma igreja missionária que cumpre com o seu chamado? Que torna uma igreja bem-sucedida no cumprimento de alcançar os perdidos e fazer discípulos
de Jesus Cristo. É, portanto, no capítulo 13, versículos 1 a 3, que nós vamos ver então 3 princípios eficazes, 3 princípios claros em que Deus usa a sua igreja para a expansão missionária no mundo. E o primeiro princípio que nós vemos de uma igreja que cumpre com o seu chamado está no versículo 1 que nós acabamos de ler. E o versículo 1 vai nos mostrar então, ali no capítulo 13, que para isso nós temos que ter pessoas disponíveis e pessoas preparadas. Observe o que está sendo ensinado aqui no primeiro versículo. Vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e vai dar uma lista dessas pessoas. E quando nós olhamos então para essa lista, nós vamos ver que existiam pessoas que se encontravam em comunhão ativa e plena com a igreja. Pessoas que estavam disponíveis, pessoas que estavam servindo ao Senhor. Nós vemos aqui 5 homens que são descritos como líderes da igreja de Antioquia. 5 homens chamados por Deus para estarem à frente da sua igreja. E é interessante então que nós percebemos que para que a igreja cumpra com o seu chamado de chegar aos confins da terra, ela precisa ter pessoas disponíveis. Pessoas que estejam disponíveis para servir ao Senhor. Entendendo que o chamado para alcançar pessoas é um chamado urgente, é um chamado mais importante, porque estamos lidando com a vida de pessoas que ao morrerem sem conhecer a Jesus Cristo, estarão eternamente perdidas. O texto nos mostra que esses 5 homens estavam disponíveis, porque eles estavam servindo. Mas nós vemos que nós temos que ter não apenas pessoas disponíveis, nós temos que ter pessoas preparadas. E quando nós olhamos então aqui para o primeiro versículo, nós temos que ter pessoas espiritualmente equipadas, preparadas. O texto vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E quando nós vemos essa descrição de profetas e mestres, era uma terminologia utilizada por aquelas pessoas que estavam anunciando a palavra de Deus. Os profetas no início da igreja eram aquelas pessoas que anunciavam, proclamavam a palavra de Deus. E existiam mestres que iam ensinar então a igreja como eles deviam viver a vida cristã. 5 pessoas diferentes. Se você analisar novamente os nomes, você vai perceber que pelos nomes deles eram pessoas de diferentes classes sociais, diferentes origens, diferentes talvez tonalidades de pele, mas eram pessoas que, apesar dessa diversidade, entendiam o chamado para a unidade. Nós temos que servir, e nós temos que servir com aquilo que Deus nos deu. Deus, ele chama então pessoas disponíveis, mas pessoas preparadas. E é o que nós vemos aqui. Uma igreja bem-sucedida na proclamação da palavra de Deus, ela depende então do anúncio e também do ensino. É interessante que, ao pensar nisso, eu me lembro do Paul Washer, muitos aqui o conhecem, inclusive em janeiro ele vai estar aqui em Franca, numa conferência, e o Paul Washer, na época, ele era missionário ali no Peru, e ele recebe uma ligação de um jovem ali dos Estados Unidos. E esse jovem, então, ele liga para o Paul Washer, dizendo: Paul Washer, eu quero proclamar a palavra de Deus no Peru. E o Paul Washer pergunta para esse jovem: olha, meu jovem, isso é muito bom, mas me fale o que você pensa, o que você crê, qual a sua teologia. E ele interrompe logo o pastor Paul Washer e diz: pastor, eu quero falar de Deus para essas pessoas, eu quero anunciar o amor de Deus para essas pessoas. E o pastor Paul Washer pergunta para ele: meu jovem, isso é muito bom, mas me fale um pouco mais sobre seus estudos, sua preparação para pregar. E ele diz: poxa, eu quero só entregar minha vida para o povo, eu quero pregar a esse povo. O pastor Paul Washer vai dizer para ele: meu irmão, é muito bom ver a sua disposição, mas essas pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Elas precisam não apenas da disposição, mas elas precisam de pessoas preparadas, que vão anunciar a palavra de Deus. Quando nós olhamos então para esse texto, nós vemos que nós temos que primeiramente nos colocar à disposição. Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me. Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui em Bebedouro. Senhor, eu quero que no meu dia a dia, no meu cotidiano, pessoas possam ver em mim que eu sou diferente, não porque eu tive uma criação diferente pelos meus pais, mas porque eu sou diferente, porque eu tenho a Deus no meu coração.
Isso faz com que eu reaja de maneira diferente. Isso faz com que o meu sorriso seja diferente. Isso faz com que as minhas atitudes sejam diferentes. Isso faz com que eu encare família de maneira diferente numa sociedade que rejeita a família, que rejeita os princípios da família. Primeiramente, nós devemos estar disponíveis, mas também devemos buscar preparação. E o Senhor, Ele tem nos dado oportunidades para isso. E primeiramente, a olhar então para esse texto que nos ensina sobre uma igreja que cumpre com seu chamado missionário, devemos fazer uma autoanálise. Senhor, eu tenho me colocado à disposição do Teu reino. Eu tenho me colocado à disposição para que pessoas ouçam de Jesus Cristo e vejam Jesus Cristo em mim, queiram então viver a vida que nós vivemos. Pai, eu tenho me colocado à disposição quando eu tenho oportunidade de participar de conferências, de congressos, da IBD, de ler bons livros. Eu tenho optado por outras atividades. Eu tenho optado por usar meu tempo de outras maneiras, de outras formas. Assim, meus irmãos, uma igreja missionária que cumpre o seu chamado, ela tem como marca pessoas disponíveis e preparadas, mas não apenas isso. O versículo 2 vai nos mostrar que tais pessoas devem estar sensíveis ao chamado do Espírito Santo. Vamos olhar o que diz o versículo 2. A palavra de Deus vai nos dizer: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Portanto, uma igreja missionária, ela deve ouvir o chamado do Espírito Santo quando pessoas são separadas por Ele. E assim nós vemos então que pessoas são chamadas por uma escolha específica da parte de Deus. E nós vemos aqui então, no versículo 2, dizendo: separem-me agora Barnabé e Saulo. Nós vemos então que quem chama, quem convoca, quem separa, quem coloca à parte pessoas para aquilo que Deus quer fazer é o próprio Deus. E é interessante que o texto vai dizer no comecinho do versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Deus, Ele dá respostas à igreja. Deus, Ele mostra a sua vontade, não enquanto nós estamos distantes, apáticos, correndo atrás do que nós precisamos correr atrás, vivendo a nossa vida. Mas o texto vai dizer que enquanto a igreja, juntamente com a sua liderança, estava adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo vem e dá uma resposta à igreja, separa homens. Portanto, isso acontece enquanto adoramos, enquanto servimos, enquanto ministramos, enquanto jejuamos, enquanto oramos. É assim que a igreja vai discernir o chamado dele para pessoas específicas. Portanto, ao lembrar desta outra verdade do texto, me lembro de uma frase escrita por um pastor chamado Leonardo Ravenhill. Ele escreve um livro bem interessante, o título do livro é Por que Tarda o Pleno Avivamento? E ele vai dizer então nesse livro as seguintes palavras: nós contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. O Senhor, Ele vai dar respostas à igreja. O Senhor vai mostrar o rumo que a igreja deveria tomar a partir daquele momento, quando nós temos pessoas orando, quando nós temos pessoas servindo, quando nós temos pessoas se colocando à disposição, quando nós temos pessoas entendendo que elas fazem parte daquilo que Deus está fazendo. O chamado do Espírito Santo acontece na igreja que ora e se submete a Ele. Mas ao mesmo tempo, o fracasso no avanço, na expansão missionária, começa com uma igreja que se torna apática com a oração. Uma igreja que deixa de orar, uma igreja que deixa a oração de lado. Quando nós vemos aqui no versículo 2, vemos mais uma verdade. Pessoas são chamadas para um ministério específico. O final do versículo vai dizer: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho
chamado. É o Senhor, então, que vai chamar pessoas específicas para realizarem trabalhos específicos. É Ele que vai mostrar e vai direcionar quando a igreja está orando, quando a igreja está reunida num só corpo, com um só coração, com uma só mente, debaixo de oração. Há um pastor que foi muito importante para o reavivamento da igreja no século XVIII lá nos Estados Unidos. Reavivamento esse que impactou todo mundo. Ele chama Jonathan Edwards. E esse pastor, ele escreve o seguinte: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. E aqui fica uma lição muito importante para nós. Quantas vezes nós acordamos, quando muito oramos, e quando oramos fazemos aquela oração talvez automática? Quantas vezes nós começamos o nosso dia para enfrentar o gigante do nosso dia, e quando colocamos a cabeça no nosso travesseiro, nem sequer perguntamos: Senhor, abençoe meu dia. Senhor, eu consagro meu dia a Ti. Senhor, o que Tu queres fazer? Senhor, esse dia é Teu. Para onde queres me levar? Senhor, eu vou ter contato com pessoas hoje. O que o Senhor quer dizer a elas? O que elas precisam ouvir e de repente elas vão ter a oportunidade de ouvir apenas pela minha boca e pelas minhas atitudes. Assim, meus irmãos, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos buscar a sua orientação e direção para tudo que nós fazemos. Quer seja para ampliação de um trabalho, quer seja para a escolha de líderes, plantar novas igrejas, envio de pessoas ao campo, preparo de novos pastores. Meus irmãos, há tantos perigos e tantas ciladas. Ai da igreja que não buscar orientação e receber uma direção clara da parte de Deus por meio de se sujeitar-se através da oração. Sempre que Deus opera de forma extraordinária no meio do seu povo, quando Deus derrama a sua graça, quando Ele dá direção para a sua igreja, quando a igreja cresce e o avivamento acontece, isso é precedido por orações do seu povo, que busca Deus, que se coloca de joelhos, que se submete a Ele, e então o Senhor age. Assim, uma igreja missionária bem-sucedida, ela tem que ter não apenas pessoas preparadas e disponíveis, ela deve reconhecer o chamado específico do Espírito Santo, mas ela deve também identificar-se com seus missionários. Isso está no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Portanto, nós vamos ver que a igreja deve identificar-se com seus missionários. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a igreja deve orar com eles. Nós vamos ver que o texto vai dizer assim: depois de mais jejuar e depois de orar, nós vamos ver que eles fazem algo. Eles vão impor as mãos sobre essas pessoas, mostrando que a igreja deve não somente estar junto com essas pessoas que são enviadas, orando por elas, mas a igreja deve comissioná-las. Aqui, meus irmãos, quando o texto diz impondo as mãos sobre eles, esse é um ato que, quando aparece nas Escrituras, demonstra que tais pessoas estão se identificando com aquelas que estão recebendo uma oração com imposição de mãos. Quando nós olhamos para Atos capítulo 6, nós vamos ver que isso acontece com aqueles irmãos que são escolhidos para cuidar das viúvas. As mãos são impostas. Isso demonstra identificação. Isso demonstra reconhecimento, anuência, encorajamento. Isso demonstra que eles estão sendo enviados debaixo da autoridade daqueles homens, daquela igreja colocada por Deus ali. Portanto, a igreja deve identificar-se com seus missionários, não somente orando com eles, mas também comissionando-os e, por fim, aceitando a responsabilidade de enviá-los. O final do versículo vai dizer: e impondo as mãos sobre eles, os despediram, ou outras versões vão dizer, os enviaram na sua missão. E quando nós olhamos um pouquinho mais à frente no texto, capítulo 14, versículo 21 a 28, nós vamos ver que esses irmãos, que estavam disponíveis, que eram preparados porque estavam servindo,
Eles não estavam esperando o chamado de Deus para dizer, quando Deus me chamar, aí eu vou me preparar. Quando Deus disser algo para eu fazer, aí sim eu vou me preparar. Homens que estavam disponíveis, homens que estavam servindo com a preparação que Deus havia dado a eles, homens que haviam sido então chamados por Deus para um trabalho específico. A igreja ora com eles, a igreja vai impor as mãos e então a igreja vai enviá-los na missão que Deus havia chamado esses homens. Mas no capítulo 14, versículos 21 a 28, nós vamos ver esses irmãos voltando. Nós vamos ver que a igreja, então, ela deve aceitar a responsabilidade de enviá-los, mas de recebê-los e se alegrar com eles, ao ver tudo o que Deus fez através na vida desses irmãos. Portanto, meus irmãos, uma igreja missionária bem-sucedida tem que ter não apenas pessoas preparadas e disponíveis, ela deve reconhecer o chamado específico do Espírito Santo e deve identificar-se com esses missionários que são enviados. Concluindo o que o texto nos ensina nesta noite, essa breve reflexão, aproveitando o período que nós estamos de campanha de missões nacionais. O que é uma igreja missionária? Quais são as marcas de uma igreja missionária? Os princípios que nós acabamos de ver aqui, contidos nesses 3 versículos, vão nos mostrar que eles não são tão complexos assim. Porque são os meios usados por Deus para usar a sua igreja, para alcançar e salvar o ser humano. E assim a nossa resposta a Cristo exige que nós assumamos o nosso lugar, colocando cada um desses princípios em ação, em prática. Assim, nessa noite, cada um de nós, eu e você, nós devemos perguntar a nós mesmos: eu estou qualificado? Será que eu estou me qualificando para tudo, menos para servir ao Senhor? Será que eu sou visto pelas pessoas como alguém que tem pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, tem um grande conhecimento, mas não estou me qualificando para poder servir ao Senhor com excelência, para dar o meu melhor, me colocando à disposição do Senhor? Nós devemos nessa noite perguntar a nós mesmos: estou dando ouvidos à voz do Espírito Santo? Tal como esses homens, tal como esta igreja de Antioquia deu ouvido à voz do Espírito Santo e entenderam que era um mover de Deus enviar esses homens, e quando esses homens foram enviados, eles então foram na primeira viagem missionária. Tantas pessoas foram salvas e tiveram suas vidas transformadas. Estou dando ouvidos à voz do Espírito Santo? Ou tenho dado ouvido a outras vozes? O que me influencia no dia a dia? O que entra nos meus ouvidos? O que eu estou lendo? O que está me alimentando diariamente? Talvez você, algumas vezes, tenha pensado: parece que eu não ouço mais a voz de Deus. Parece que Deus não fala mais comigo. Você o tem buscado? Por meio da sua palavra? Por meio de momentos de qualidade de oração, em que Deus fala conosco. Então ouvimos sua voz e entendemos como Ele quer nos usar, como Ele quer agir em nós e através de nós. Cada um de nós nessa noite deve perguntar a si mesmo: tenho me identificado verdadeiramente com aqueles que foram enviados? Ou eu tenho vivido no meu mundo, não me importando com a igreja perseguida, não me importando com os missionários que deixaram tudo e nós devemos estar do outro lado segurando as cordas? Eu tenho me identificado verdadeiramente com aqueles que são enviados por Deus? Porque observe, meus irmãos, haviam 5 líderes na igreja de Antioquia. 2 são enviados para irem para uma viagem missionária, mas 3 são designados para ficarem. Deus chama alguns para que fiquem, Deus chama outros para que possam ir. Eu me identifico com os que ficaram e com os que foram. Eu sou um apoio, inclusive, para aqueles que ficaram, dizendo: estou orando por você, olha, estou à disposição, o que você precisar, conte comigo, quero ajudar, quero servir, quero estar perto. Temos nos identificado tanto com os que ficam, quanto com aqueles que vão. Cada um de nós nessa noite deve perguntar a si mesmo: estou disposto a me dedicar como o Espírito Santo determinar?
Ou será que no meu coração eu, de repente, estou impondo condições a Deus? Senhor, eu posso até servir, mas se for assim. Senhor, eu posso até orar entregando os meus filhos, mas se... Será que nós temos nos colocado à disposição, nos dedicado na maneira como Deus, por meio do seu Santo Espírito, quer que façamos, que hajamos? Qual vai ser a nossa resposta nessa noite? Dependendo da maneira como nós respondemos, ela poderá mudar toda a nossa vida. Ela poderá mudar a vida da nossa igreja. Ela poderá mudar a vida da nossa cidade. Ela poderá mudar a vida dos nossos familiares e das nossas famílias. Uma igreja missionária é uma igreja que tem cada um dos seus membros cumprindo com esse chamado. Como você vai acordar amanhã? Como você vai conviver com os seus familiares amanhã? Como será o seu relacionamento com os colegas de trabalho? Quero convidar você a fechar seus olhos e baixar sua cabeça. Hoje existem vários tipos de igreja, de crentes. Mas há um chamado de Deus para nós. Que tipo de igreja queremos ser? Que o Senhor nos ajude a estarmos qualificados, a darmos ouvidos à voz do Espírito Santo, nos identificar, porque somos um só corpo, com aqueles que vão, aqueles que ficam, e estamos dispostos a nos dedicar como o Espírito Santo determinar. O que Deus está falando no seu coração nessa noite? O que o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração está falando a você nesta hora? Quais são as decisões importantes que você precisará tomar hoje? E através dessa decisão, talvez não apenas sua vida será mudada, mas a vida talvez de toda a sua família, a vida de todas as pessoas dessa cidade, do bairro onde você mora.